Boa tarde, pessoal. O tema da aula de hoje, pelo menos da primeira aula de hoje, vai ser corretude e eficiência de algoritmos, especificamente falando de algoritmos iterativos, né, algoritmos baseados em laço. E o que eu quero dizer? Eficiência, acho que vocês estão mais acostumados. É basicamente a gente analisar o uso de recursos do algoritmo, em particular número de operações que se reflete em tempo computacional. Dá para analisar memória ou outros recursos, mas o nosso foco aqui vai ser contar número de operações, né, para analisar a eficiência. Para além de eficiência, o que eu quero dizer com corretude? Tá? Que é uma coisa que muitas vezes passa desapercebido. Algoritmos, em particular algoritmos complexos para problemas não triviais, não são obviamente corretos. Não é óbvio que eles fazem o que prometem. Tá? Então, corretude é justamente a gente demonstrar, a análise de corretude é naquela análise em que a gente vai demonstrar que um algoritmo está correto, em que ele faz o que promete, em que ele devolve a resposta certa. Então, em particular, já pegaram no meu pé por isso, então vou me defender preemptivamente, que corretude não existe em português, mas acontece que as duas palavras do inglês, correctness e correction, viram correção em português. Só que eu não quero falar que nós vamos corrigir um algoritmo, mostrar a correção de um algoritmo, porque pode dar a impressão que eu estou querendo arrumar ele. Ele estava quebrado e eu vou fazer uma correção. Tá? Não é isso, é demonstrar que ele está correto, é correctness. E daí a gente usa um neologismo ali, tá, dentro da computação, que é corretude, para indicar isso. É mostrar que está correto, mostrar que ele faz o que promete. Beleza, essa é a ideia geral. Esse algoritmo incognito que está aqui é um extra, tá? Eu deixei aí porque às vezes não dá tempo de eu escrever ele correndo depois, então a gente fala dele mais pra frente. O que eu vou começar falando com vocês é sobre a busca linear, tá? Então a gente vai revisitar aí dois algoritmos clássicos, busca linear e busca binária. O foco não são os algoritmos, embora assim, é sempre bom revisitar esses algoritmos importantes. O foco vai ser justamente mostrar, fazer análise de corretude e eficiência deles. Então, tá legal. A busca linear ou sequencial, né, que é uma busca bem básica, ela tem a seguinte ideia. Deixa eu colocar aqui porque fica mais fácil de eu apagar depois. Dado um vetorzinho V, com um certo tamanho N, eu vou percorrer ele, né? Pegue o seu índice favorito, I, por exemplo, coloque ele na primeira posição e vai verificando a cada posição se ela corresponde ao elemento que você está buscando. Se corresponder, beleza, se não, você passa para o próximo, né? Então você percorre o vetor inteiro procurando o elemento. Dada essa ideia por cima, vamos para o pseudocódigo para a gente poder analisá-lo. Então, vou chamar aqui o nosso pseudocódigo de busca sequencial. A entrada dele vai ser um vetor V de tamanho N, quase esqueci de um parâmetro, e um valor X, né? Quem que eu estou buscando, tá? É importante ter esse valor X. Daí eu vou ter aqui um índice I igual a 0. Eu vou estar convencionando que o meu vetor começa em 0 e vai até a posição N-1. Vocês vão ver que eu não sou super consistente com essa convenção ao longo do curso. Como é pseudocódigo, às vezes eu vou convencionar que eu vou de 1 a N, tá? Mas eu sempre deixo claro qual convenção eu estou usando em cada momento. Nesse caso, estou pensando que eu vou de 0 a N-1. Então tá ali, o I começa em 0. E daí vem o laço principal, né? O laço principal que quer fazer o quê? Aquilo ali, quer percorrer o vetor, aquela ideia que eu tentei capturar na figura, embora ele seja minimalista. Tá? Então, enquanto o I for menor do que N, ou seja, enquanto eu não cheguei no fim do vetor, já que ele vai de 0 a N-1, quando eu ficar igual a N, quer dizer que eu passei por todas as posições, né? Estourei o tamanho do vetor. Então, enquanto isso não acontecer, e o VI aqui, e VI for diferente de X, quer dizer, o elemento da posição corrente não for o X, o que eu faço? Continuo a busca, né? E recebe I mais 1. Tá? É um algoritmo bem básico mesmo.
Quando eu saio desse laço, o que pode acontecer, gente? Sempre que a gente tem um laço, para tentar entender o que o algoritmo faz, é ficar de olho em condição de parada, né? Assim, o que precisa acontecer para eu sair? Isso vai me dar a dica de em quais situações que eu posso sair. E no caso, eu posso sair porque I é igual a N, caso em que, intuitivamente falando, né, eu vou ter percorrido o vetor inteiro e não encontrado X, ou eu posso sair antes. Eu posso sair antes do I chegar a N, porque VI foi igual a algum X, né? Então o índice I está me contando se eu cheguei ao final ou não, né? Se eu encontrei o X ou se eu tive que ir até o final e falhei na busca. Então eu vou testar justamente isso. Olha, eu vou testar se I for menor do que N, eu sei que eu não saí por conta desse motivo aqui. Se o I for menor do que N, eu não saí por causa disso, então VI tem que ser igual a X, e daí justamente eu vou devolver I. Caso contrário, se eu chegar nessa última linha, devolva menos 1. Então aqui a ideia é que eu vou devolver o valor, o índice da posição em que está o elemento X, e ali eu devolvo o menos 1. Ok? Tranquilo? É básico mesmo, é o começo, tá? Mas vocês vão ver que para fazer a demonstração direitinho, mesmo dele sendo básico, a demonstração de corretude, as análises, elas têm um pouquinho mais de trabalho ali. Apesar da primeira coisa que a gente costuma analisar no algoritmo ser a corretude dele, porque se o algoritmo está errado, whatever a eficiência dele, né? Se ele não está certo, eu tenho que corrigir ele primeiro. Por uma questão didática, baseada no fato de que a análise de corretude sempre demora muito mais para fazer a prova direitinho, mostrar para vocês como que eu faço a prova por indução e tal, demora muito mais, vamos começar fazendo a análise de eficiência aqui. A análise de eficiência, para quem já está acostumado, quem já fez isso comigo lá em AED1 e AED2, quando tem um algoritmo iterativo, não seria incomum eu bater o olho e falar, olha, o principal do trabalho está feito nesse laço, esse laço começa com I igual a 0, termina no pior caso quando I é igual a N, então ele vai executar da ordem de N iterações. Não estaria errado, mas nessa aula, excepcionalmente, eu vou ser um pouco mais meticuloso do que isso, tá? Não quer dizer que eu vou exigir isso, nem vou fazer isso para o resto do curso inteiro, mas eu vou fazer a análise ali, eu vou explicitar para vocês que essa análise nada mais é do que contagem de operações, que acho que é uma coisa que às vezes não fica claro, sabe? Às vezes eu passo tão rápido que parece, é contagem de laço. Não é, porque a maior parte das operações estão no laço, mas eu estou contando a operação, tá? Então, para deixar isso mais claro aqui, eu vou fazer uma tabelinha aqui, ó, e a gente vai contar linha a linha o que está acontecendo nesse algoritmo. Em particular, eu vou separar aqui dois casos. Eu vou separar na situação em que encontrou o X e na situação em que não encontrou, tá? Para a gente entender mais a fundo a busca, tá? Então, vamos lá. E eu vou grifando aqui para ajudar. Então, o que eu vou estar contando aqui é a operação básica, tá? Uma soma, uma atribuição, uma multiplicação, acessar a posição de um vetor, né? Que quando a gente vê um vetorzinho assim, no índice I, eu sei que tem um cálculo por trás, né? Eu tenho que saber qual que é a posição do vetor, e sabendo I, eu sei o deslocamento. Então, operações básicas ali, a gente vai contar elas. Essa conta não é super precisa, porque tem operação que é mais cara do que outra, mas eu vou simplificar, dizer que cada operação custa 1, só para facilitar a vida. Então, nessa primeira linha aqui, ó, independente, né, se encontrou ou não encontrou, vai ter essa atribuição. Então, eu tenho uma operação aqui e uma operação aqui. Essa segunda linha já é mais interessante, olha só. Eu tenho esse teste, daí eu tenho esse teste, mas esse teste depende de resolver a posição do vetor. Então, para executar tudo isso aqui, eu tenho uma operação, 2, 3 e mais um E, lógico, aqui. Então, 4 operações básicas aqui para fazer esse teste completo. Tá? Mas o mais interessante não é nem isso, tá? O 4 é um detalhe aqui. O interessante é quantas vezes esse teste é executado. Pensem comigo aqui, se o I começa em 0, no caso em que eu não encontro, eventualmente eu vou chegar no I igual a N, né? Então eu vou de 0 até N, inclusive. Tá? Então eu vou dizer que eu tenho aqui então 4 vezes N mais uma tentativas. Tá? 4 vezes N mais uma tentativas de executar essa linha. Tudo bem? Fica claro de onde estou tirando isso? Agora, no caso que eu encontrei, eu vou ter que parametrizar isso de alguma forma. Tá? Eu vou chamar, eu acho que eu chamei de P aqui nas minhas notas de aula, só para ser consistente.
P de I, tá? P de I, PI ali, vai ser o número de iterações que eu tive que realizar, tá? O número de iterações que eu tive que realizar até encontrar o X. Então, aqui no caso vai ser 4 vezes P de I, porque eu estou supondo que eu encontrei, mas eu posso encontrar mais cedo, mais tarde, então vai ter esse parâmetro aqui, a gente vai resolver em função dele essa contagem. Beleza, essa linha aqui, ela vai ser parecida, ela tem uma operação mais uma, né, uma soma aqui, depois uma atribuição. Eu vou contar isso como 2. Incremento, se a gente quiser, pode contar como 1, às vezes, porque tem como fazer isso mais rápido, direto, mas isso é detalhe. O importante são 2 operações por ciclo do laço aqui, 2 operações por ciclo do laço aqui. O negócio é que esse aqui vai ser 2 vezes N, tá? E eu estou sendo meticuloso num nível que não é tão importante, mas como eu falei, nessa aula eu estou sendo um pouquinho mais pedante, só para a gente ver de onde vem essa contagem, tá? Por que eu digo que eu estou sendo meticuloso num nível desnecessário? Porque vejam que eu coloquei N aqui e N mais 1 aqui em cima, né? Porque a última iteração eu não realizo incremento. Eu vou realizar para ir de 0 até N, no caso que não encontra, eu realizo no máximo N operações. Na verdade, exatamente N incrementos. Teste é que eu realizo 1 a mais, porque tem o último quando falha. Certo? Tá? Isso é pedância, tá? É só porque a gente tem que ver uma vez na vida a análise passo a passo e tal. No fim, a gente sabe que é esse laço que vai dominar, mas é bom a gente ter visto que isso aqui sai da contagem. Por motivo semelhante, aqui é PI menos 1, né? Na iésima iteração, na P-iésima iteração, melhor dizendo, né? A gente faz o teste e falha por causa disso aqui e sai do laço, mas eu tenho PI menos 1 iterações anteriores em que houve incremento. Depois, saindo do laço, o que eu vou ter? Um teste aqui, tá? Desse if. E essas 2 linhas eu vou avaliar juntas, porque é uma bifurcação do código, né? Ou acontece isso aqui, se eu entrar no if, ou acontece isso se eu não entrar, né? Isso aqui é um senão implícito, tá? Então aqui ou eu devolvo i, ou devolvo i menos 1, então aqui vai ser 1, e aqui vai ser 1 também. Eu vou até colocar mais para cima, para já facilitar, para sobrar espaço ali pra gente. Então aqui é 1, e aqui é 1. Perdão? Se o laço fosse explícito, mudaria alguma coisa? Não. No máximo, dependendo de detalhes de implementação, talvez uma constantezinha ali, porque tem um redirecionamento a mais, mas nada relevante. Agora, basicamente, a gente vai somar isso aqui, tá, gente? Então, o que eu vou ter aqui? Bem, somando, no caso, não encontrou o primeiro, eu vou ter 1 mais 4 vezes 1 dá 4, 1 mais 4 vezes 1 aqui vai dar 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Então eu tenho 7 operações, mais 4 vezes n, 2 vezes n, mais 6 vezes n, ok? Nesse caso aqui já é um pouco diferente, eu vou ter em função do PI, e eu vou ter o quê? 1, 2, 3... menos 2, né? Então vai ser 1 aqui, porque 2 vezes menos 1 vai dar menos 2 ali, e somando os múltiplos de PI, 4, 5, 6. Então 6 PI aqui. Esse caso aqui, é fácil a gente identificar ele como sendo um pior caso do algoritmo. Lembra numa aula anterior, eu acho que foi a aula passada? Não, acho que foi a aula retrasada, mas foi sexta-feira passada. Eu falei para vocês que a gente usar em geral análise de pior caso, mas existe o caso, melhor caso, caso médio e tal. Isso aqui facilmente a gente identifica como sendo um pior caso do algoritmo, porque é o caso em que não encontrou, né? Então eu tive que fazer o máximo de operações para percorrer o vetor inteiro. Tá? Não quer dizer que só isso é o pior caso, mas esse claramente é um pior caso. Agora vamos ver esse cara aqui, que ele pode ser melhor ou pior, mais custoso, menos custoso, de acordo com o valor de PI. Tá? Então, se eu vier para cá e colocar, olha, aqui está PI, aqui está a minha fórmula, 1 mais 6 PI, que descreve o custo. Vamos supor que PI seja 1, eu encontro logo na primeira iteração. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, n sobre 2, e uma última, n. Tá? Tem várias outras possibilidades, mas é só para a gente ter aí alguns sabores de respostas. Né? O que a gente vai ter nesse caso?
Perdão. Deixa eu escrever com o azul mesmo. Tá dando para enxergar o azul, gente? Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Só substituindo aqui, eu tenho 1 vezes 6 vai dar 6 mais 1, 7. 7 operações. Vejam então que independente do tamanho do vetor, se o cara estiver na primeira posição, quem eu estou procurando, né, o x estiver na primeira posição, eu vou realizar um número constante de operações e voltar imediatamente. Esse aí é muito fácil a gente identificar como sendo um melhor caso do algoritmo, né? Caso que ele custa menos. Né? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de melhor caso, e como eu tinha comentado com vocês, extremamente dependente da entrada, não dá para confiar nisso no geral. Esse outro cara aqui com N vai ficar muito parecido com aquele, né? Ele acha, mas ele acha na última iteração, né? Então é praticamente o mesmo número de operações, vai ser 1 mais 6 vezes N, né? Deu uma diferencinha mínima ali. Esse cara aqui também é um pior caso, tá? Inclusive nesse caso, o pior caso do meu algoritmo é da ordem de N. Análise assintótica a gente vai ver formalmente na aula seguinte, mas só para a intuição, né? São funções lineares, né? Que eu vou ter ali. Número de operações proporcional ao tamanho do vetor. Linearmente proporcional ao tamanho do vetor. Nesse caso aqui, o melhor caso é o que eu chamo de O de 1, né? Tem esse melhor caso, não é que todo melhor caso é isso. Esse melhor caso é O de 1 aqui, porque é um número constante de operações independente do tamanho do vetor. Tudo bem? O nosso interesse é na análise de pior caso, como eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, mas só fazer uma observação aqui. Vejam o que acontece nesse suposto caso médio aqui, né, que eu poderia chamar de caso médio. Pô, parece razoável, né? Eu demoro metade do vetor para encontrar. Às vezes eu encontro um pouco antes, às vezes um pouco depois, numa análise bem simples, dizer que isso aqui é um caso médio. Veja que duas coisas interessantes. Uma, que esse caso médio tende a mesma ordem de grandeza do pior caso a menos de uma constante. Porque eu vou ter o quê? 6 vezes n sobre 2 vai dar 3n. Então eu tenho 1 mais 3n. Né? Quer dizer, nesse caso, esse suposto caso médio também é da ordem de n, com uma constante menor, mas ainda assim proporcional a n. Então, realmente, tudo indica que não dá para confiar numa busca linear e supor que ela vai terminar em tempo constante. Essa é a exceção, tá? Não é o que acontece em geral. Mas, aproveitando a deixa para deixar claro para vocês por que pior caso é mais confiável, veja o seguinte, parece razoável, né? Parece que engana bem a nossa intuição pensar que isso aqui é caso médio, né? Que n sobre 2 comparações, n sobre 2 iterações antes de encontrar parece caso médio. Mas pensem o seguinte, dependendo do domínio da sua aplicação, se eu estou buscando no meu vetor, eu tenho um universo que tem 1 bilhão de elementos, 1 trilhão de elementos, tá? E o meu vetor tem 1000 elementos, e eu estou buscando elementos a esmo ali, por causa do domínio da minha aplicação. A maior parte das vezes, o elemento que eu estou buscando não vai estar ali. Então, caso médio de quem que é isso aqui, né? Caso médio quando com certeza o elemento está lá, tudo bem, aí parece razoável. Um vetor que está todo embaralhado, não está em ordem, né? Se eu estou sempre buscando alguém que vai estar lá, a questão é só em que posição, aí tudo bem, parece razoável. Mas no geral não é um representativo de caso médio. Para muita aplicação, o pior caso pode estar muito mais próximo disso. Pode ser que na maior parte das buscas, numa instância real ali, eu tenha que ir até o final. É só para chamar a atenção para vocês que essa ideia de caso médio ela é perniciosa, é fácil a gente se iludir que isso aqui é um caso médio razoável e não é, na realidade não é, depende muito do domínio da aplicação. Agora, pior caso garante, né, limita por cima ali, então garante que o comportamento é confiável, né, não vai ser pior do que isso. Tudo bem? Análise de eficiência por contagem. Bem, eu vou apagar isso aqui então agora e vamos falar da análise de corretude, que é onde a coisa costuma dar mais nó na cabeça.